Lucas Narrações apresenta Branca de Neve. Era uma vez uma rainha. Um dia, no meio do inverno, quando flocos de neve grandes como plumas caíam do céu, ela estava sentada a costurar, junto de uma janela com uma moldura de ébano. Enquanto costurava, olhou para a neve e espetou o dedo com a agulha. 3 gotas de sangue caíram sobre a neve. O vermelho pareceu tão bonito contra a neve branca que ela pensou: ah, se eu tivesse um filhinho branco como a neve, vermelho como o sangue e tão negro como a madeira da moldura da janela. Pouco tempo depois, deu à luz a uma menininha que era branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como o ébano. Chamaram-na Branca de Neve. A rainha morreu depois do nascimento da criança. 1 ano mais tarde, seu marido, o rei, casou-se com outra mulher. Era uma dama belíssima, mas orgulhosa e arrogante, e não podia suportar a ideia de que alguém fosse mais bonita que ela. Possuía um espelho mágico, e sempre que ficava diante dele para se olhar, dizia: Espelho, espelho meu, existe outra mulher mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia: Não, minha rainha, sóis de todas a mais bela. Então ela ficava feliz, pois sabia que o espelho sempre dizia a verdade. Branca de Neve estava crescendo, e a cada dia que passava, ficava mais bonita. Quando chegou aos 7 anos, havia se tornado tão bonita quanto o dia, e mais bonita que a própria rainha. Um dia, a rainha perguntou ao espelho: Espelho, espelho meu, existe outra mulher mais bela do que eu? O espelho respondeu: Ó minha rainha, sóis muito bela ainda, mas Branca de Neve é 1000 vezes mais linda. Ao ouvir estas palavras, a rainha pôs-se a tremer, e seu rosto ficou verde de inveja. Desse momento em diante, odiou Branca de Neve. Sempre que batia os olhos nela, seu coração ficava frio como uma pedra. A inveja e o orgulho medraram como pragas em seu coração. Dia ou noite, ela não tinha um momento de paz. Um dia chamou um caçador e disse: Leve a criança para a floresta. Nunca mais quero ver a cara dela. Traga-me seus pulmões e seu fígado como prova de que a matou. O caçador obedeceu e levou a menina para a mata. Mas no momento exato em que estava puxando sua faca de caça e prestes a mirar seu coração inocente, ela começou a chorar e a suplicar: Misericórdia, meu bom caçador, poupe minha vida. Prometo correr para dentro da mata e nunca mais voltar. Branca de Neve era tão bonita que o caçador teve pena dela e disse: Então vá, fuja, pobre criança. Os animais selvagens não tardarão a devorá-la, pensou, mas lhe pareceu que seu coração estava aliviado de um grande peso, pois pelo menos não teria de matar a menina. Naquele instante, um filhote de javali passou correndo, e o caçador matou-o a estocadas. Retirou os pulmões e o fígado e os levou para a rainha como prova de que matara a criança. O cozinheiro recebeu instruções de fervê-los na salmoura, e a perversa mulher os comeu, pensando que estava comendo os pulmões e o fígado de Branca de Neve. A pobre menina foi deixada sozinha na vasta floresta. Estava tão assustada que ficou a olhar para cada folha de cada árvore, sem saber o que fazer. Depois começou a correr,
passando sobre pedras pontudas e entre espinheiros. De vez em quando, feras passavam por ela, mas não lhe faziam mal. Ela correu enquanto suas pernas aguentaram. Ao cair da noite, avistou uma cabaninha e entrou para descansar. Todas as coisas na casa eram minúsculas, mas tão caprichadas e limpas que não se podia acreditar. Havia uma mesinha com 7 pratinhos sobre uma toalha branca. Sobre cada pratinho havia uma colher. Além disso, havia 7 faquinhas e garfinhos e 7 canequinhas. Contra a parede, 7 caminhas lado a lado, todas arrumadas com lençóis brancos como a neve. Branca de Neve estava com tanta fome e com tanta sede que comeu um pouquinho de salada e um bocadinho de pão de cada pratinho e tomou uma gota de vinho de cada canequinha. Não queria tirar tudo de um só. Mais tarde, sentiu-se tão cansada que tentou se deitar numa das camas, mas nenhuma parecia lhe servir. A primeira era comprida demais, a segunda, curta demais, mas a 7ª tinha o tamanho certo, e ali ela ficou. Rezou suas orações e adormeceu profundamente. Era noite fechada lá fora, quando os proprietários da cabana retornaram. Eram 7 anões que trabalhavam o dia inteiro nas montanhas, garimpando a terra e escavando em busca de minérios. Eles acenderam 7 lanterninhas, e quando a cabana se iluminou, viram que alguém passara por ali, mas nem tudo estava como haviam deixado. O primeiro anão perguntou: "Quem se sentou na minha cadeirinha?" O segundo perguntou: "Quem comeu do meu pratinho?" O terceiro perguntou: "Quem comeu o meu pãozinho?" O quarto perguntou: "Quem comeu minha saladinha?" O quinto perguntou: "Quem usou o meu garfinho?" O sexto anão perguntou: "Quem cortou com a minha faquinha?" E por último, o 7º perguntou: "Quem bebeu da minha canequinha?" O primeiro anão olhou em volta e viu que seus lençóis estavam amassados e disse: "Quem se deitou na minha caminha?" Os outros vieram correndo e todos gritaram: "Alguém andou dormindo na minha cama também." Quando o 7º anão olhou para sua caminha, viu Branca de Neve deitada nela, dormindo a sono solto. Gritou para os outros, que foram correndo e ficaram tão assombrados que todos ergueram suas 7 lanterninhas para iluminar Branca de Neve. "Ó céus, ó céus!" Todos exclamaram. "Que bela menina!" Os anões ficaram tão encantados com aquela visão que resolveram não acordá-la e deixá-la continuar dormindo em sua caminha. O 7º anão dormiu 1 hora com cada um dos companheiros, até que a noite chegou ao fim. De manhã, Branca de Neve acordou. Quando viu os anões, ficou amedrontada, mas eles foram amáveis e perguntaram: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Branca de Neve", ela respondeu. "Como conseguiu chegar a esta casa?" Eles quiseram saber. Branca de Neve contou-lhes como sua madrasta havia tentado matá-la e como o caçador poupara sua vida. Contou que correra o dia inteiro até chegar à cabana deles. Os anões lhe disseram: "Se quiser cuidar da casa para nós, cozinhar, fazer as camas, lavar, costurar, tricotar e manter tudo limpo e arrumadinho, pode ficar conosco, e nada lhe faltará." "Sim, quero ficar, não desejo outra coisa", Branca de Neve respondeu, e ficou com eles. Branca de Neve cuidava da casa para os anões,
De manhã eles iam para o alto das montanhas em busca de minérios e ouro. Ao cair da noite voltavam, e o jantar estava pronto à sua espera. Como a menina passava os dias sozinha, os anões a advertiram seriamente. Tome cuidado com sua madrasta. Ela não vai demorar a saber que está aqui. Não deixe ninguém entrar na casa. Mas a rainha, acreditando que havia comido os pulmões e o fígado de Branca de Neve, estava certa de que era novamente a mais bela de todas. Foi até o espelho e perguntou: Espelho, espelho meu, existe outra mulher mais bela do que eu? O espelho respondeu: És sempre bela, minha cara rainha. Mas na colina distante, por 7 anões cercada, Branca de Neve ainda vive e floresce, e sua beleza jamais foi superada. Ao ouvir estas palavras, a rainha ficou pasma, pois sabia que o espelho nunca dizia uma mentira. Compreendeu que o caçador certamente a enganara e que Branca de Neve estava viva, e pôs-se a maquinar uma maneira de se livrar dela. Se não fosse a mais bela de todo o reino, nunca seria capaz de sentir outra coisa senão inveja. Finalmente concebeu um plano. Pintou o rosto e vestiu-se como uma velha vendedora ambulante, tornando-se completamente irreconhecível. Assim disfarçada, viajou para além das 7 colinas até a casa dos 7 anões. Lá chegando, bateu à porta e anunciou: Mercadorias bonitas e precinho camarada. Branca de Neve espiou pela janela e disse: Bom dia, minha boa mulher. O que a senhora tem para vender? Coisas boas, coisas bonitas, ela respondeu. Cordões multicoloridos para o corpete. E puxou um cadarço de seda tecido de muitas cores. Posso deixar esta boa mulher entrar, Branca de Neve pensou, e correndo o ferrolho da porta, comprou o bonito cadarço. Oh, minha filha, como você está desarrumada! Venha, deixe que eu arrume o cadarço como convém. Branca de Neve não estava nem um pouquinho desconfiada. Postou-se diante da velha e deixou que ela arrumasse o cadarço novo. A velha apertou o cadarço tanto e tão depressa que Branca de Neve ficou sem ar e caiu no chão como se estivesse morta. Agora quero ver quem é a mais bela de todas, disse a velha, afastando-se depressa. Não muito depois, ao anoitecer, os 7 anões voltaram para casa. Quando viram sua amada Branca de Neve estendida no chão, ficaram horrorizados. Como não se mexia nem um pouquinho, não tiveram dúvida de que estava morta. Ergueram-na e, percebendo que o cadarço de seu corpete estava apertado demais, cortaram-no em 2. Branca de Neve então começou a respirar e pouco a pouco voltou à vida. Quando os anões souberam do que tinha acontecido, disseram: A velha vendedora ambulante não era outra senão a Rainha Má. Tome cuidado e não deixe ninguém entrar, a menos que estejamos em casa. Ao chegar de volta em casa, a rainha foi até o espelho e perguntou: Espelho, espelho meu, existe outra mulher mais bela do que eu? O espelho respondeu, como de costume: És sempre bela, minha cara rainha. Mas na colina distante, por 7 anões cercada, Branca de Neve ainda vive e floresce, e sua beleza jamais foi superada. Quando a rainha ouviu essas palavras, o sangue gelou em suas veias. Ficou horrorizada ao saber que Branca de Neve continuava viva. Mas desta vez, disse ela, inventarei alguma coisa para destruí-la.
usando toda a bruxaria que conhecia, fabricou um pente envenenado. Depois trocou de roupa e se disfarçou de velha mais uma vez. E novamente viajou para além das 7 colinas até a casa dos 7 anões. Bateu à porta e anunciou: mercadorias bonitas e precinho camarada. Branca de Neve espiou pela janela e disse: vá embora, não posso deixar ninguém entrar. Mas pode ao menos dar uma olhada, disse a velha. E pegando um pente envenenado, segurou-o no ar. A menina gostou tanto daquele pente que caiu como um patinho e abriu a porta. Quando chegaram a um acordo sobre o preço, a velha disse: agora vou pentear seu cabelo como ele merece. A pobre Branca de Neve não desconfiou de nada e deixou a mulher fazer como queria. Mal o pente tocou no seu cabelo, porém, o veneno fez efeito e a menina tombou no chão, sem sentidos. Pronto, minha bela, disse a perversa mulher. Está liquidada. E partiu a toda pressa. Felizmente, os anões já estavam a caminho de casa, pois já era quase noite. Quando viram Branca de Neve caída no chão como morta, desconfiaram imediatamente da madrasta. Ao examiná-la, descobriram o pente venenoso. Assim que o desemaranharam de seu cabelo, Branca de Neve voltou à vida e lhes contou o que havia acontecido. Mais uma vez, eles lhe recomendaram que tivesse cuidado e nunca mais abrisse a porta para ninguém. Em casa, a rainha se dirigiu ao espelho e perguntou: espelho, espelho meu, existe outra mulher mais bela do que eu? O espelho respondeu como de costume: és sempre bela, minha cara rainha, mas na colina distante, por 7 anões cercada, Branca de Neve ainda vive e floresce, e sua beleza jamais foi superada. Ao ouvir as palavras pronunciadas pelo espelho, a rainha começou a tremer de raiva. Branca de Neve tem de morrer, exclamou, mesmo que isso custe a minha vida. Foi para uma câmara secreta, onde ninguém jamais pisava, e confeccionou uma maçã cheia de veneno. Do lado de fora era bonita, branca como as faces vermelhas. Vê-la era desejá-la, mas quem lhe desse a menor das mordidas morreria. Quando a maçã ficou pronta, a rainha pintou o rosto de novo, vestiu-se como uma camponesa e viajou para além das 7 colinas até a casa dos 7 anões. Bateu à porta e Branca de Neve pôs a cabeça pela janela para dizer: não posso deixar ninguém entrar, os 7 anões proibiram. Não faz mal, a camponesa respondeu. Logo vou me livrar das minhas maçãs. Tome, dou-lhe esta. Não, disse Branca de Neve, estou proibida de aceitar qualquer coisa. Está com medo de que esteja envenenada? Perguntou a mulher. Veja, vou partir a maçã ao meio. Você come a parte vermelha, eu como a branca. A maçã fora feita com tanta perícia que só a parte vermelha tinha veneno. Branca de Neve sentiu um ardente desejo pela linda maçã, e quando viu a camponesa dar uma mordida, não pôde resistir mais. Enfiou a mão pela janela e pegou a metade envenenada. Assim que mordeu, caiu morta no chão. A rainha contemplou-a com olhos furiosos e explodiu numa gargalhada. Branca como a neve, vermelha como sangue, negra como ébano. Desta vez os anões não conseguirão trazê-la de volta à vida. Em casa, ela perguntou ao espelho:
Espelho, espelho meu, quem é de todas a mais bela? E ele finalmente respondeu: Sois vós, minha rainha, do reino a mais bela. Finalmente o coração invejoso da rainha ficou em paz, tanto quanto um coração invejoso pode ficar em paz. Quando os anões voltaram para casa, ao cair da noite, encontraram Branca de Neve estendida no chão. Nem um sopro exalava de seus lábios. Estava morta. Ergueram-na e procuraram em volta algo que pudesse ser venenoso. Desataram seu corpete, pentearam seu cabelo, banharam-na com água e vinho, mas foi tudo em vão. A querida menina se fora, e nada podia trazê-la de volta. Depois de colocarem Branca de Neve num caixão, todos os 7 se sentaram em volta dele e a velaram. Choraram por 3 dias. Estavam prontos para enterrá-la, mas ela ainda parecia viva, com bonitas faces vermelhas. Os anões disseram: Não podemos enterrá-la na terra escura. Assim mandaram fazer um caixão de vidro transparente que permitia ver Branca de Neve de todos os lados. Colocaram-na dentro dele, escreveram seu nome nele com letras douradas e acrescentaram que se tratava da filha de um rei. Levaram o caixão até o topo de uma montanha, e um dos anões ficava sempre junto dele, montando guarda. Animais também foram chorar por Branca de Neve. Primeiro uma coruja, depois um corvo e por último um pombo. Branca de Neve ficou no caixão por muito, muito tempo, mas não se decompôs e dava a impressão de estar dormindo, pois continuava branca como a neve, vermelha como o sangue e com os cabelos tão negros como o ébano. Um dia o filho de um rei atravessava a floresta quando chegou à cabana dos anões. Esperava poder passar a noite ali. Quando subiu no alto da montanha, viu o caixão com a linda Branca de Neve deitada dentro dele e leu as palavras escritas com letras douradas. Disse então aos anões: Deixai-me levar este caixão, eu lhes darei o que quiserem em troca. Os anões responderam: Não, não o venderíamos nem por todo o ouro do mundo. Ele disse: Deem-me então como um presente, pois não posso viver sem ver Branca de Neve. Vou honrá-la e tratá-la como se fosse a minha amada. Ao ouvirem estas palavras, os bons anões se apiedaram e lhe entregaram o caixão. O príncipe ordenou a seus criados que pusessem o ataúde sobre os ombros e o transportassem. Mas aconteceu que eles tropeçaram num arbusto e o solavanco soltou o pedaço de maçã envenenado que estava entalado na garganta de Branca de Neve. Ela voltou à vida e exclamou: Céus, onde estou? O príncipe ficou emocionado e disse: Você vai ficar comigo. E contou-lhe o que acontecera. Eu te amo mais que tudo no mundo, ele disse. Venha comigo para o castelo do meu pai. Seja minha noiva. Branca de Neve sentiu afeição pelo príncipe e partiu com ele. As núpcias foram celebradas com enorme esplendor. A madrasta perversa de Branca de Neve também foi convidada para a festa de casamento. Vestiu belas roupas, plantou-se diante do espelho e disse: Espelho, espelho meu, quem é de todas a mais bela? Ó minha rainha, sois muito bela ainda, mas a jovem rainha é 1000 vezes mais linda. A malvada mulher lançou uma praga e ficou tão paralisada de medo que não soube o que fazer. Primeiro resolveu não ir à festa de casamento. Como isso não a acalmou nem um pouco,
viu-se obrigada a ver a jovem rainha. Quando entrou no castelo, Branca de Neve a reconheceu no mesmo instante. A rainha ficou tão aterrorizada que estacou ali, sem conseguir se mexer um centímetro. Sapatos de ferro já haviam sido aquecidos para ela sobre um fogo de carvões. Foram levados com tenazes e postos bem na sua frente. Ela teve de calçar os sapatos de ferro incandescentes e dançar com eles até cair morta no chão. Lucas Narrações apresenta Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma pequena aldeã, a menina mais bonita que poderia ver. Sua mãe era louca por ela e a avó mais ainda. Esta boa senhora mandou fazer para a menina um pequeno capuz vermelho. Ele lhe assentava tão bem que por toda parte aonde ia a chamavam Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua mãe, que assara uns bolinhos, lhe disse: "Vá visitar sua avó para ver como ela está passando, pois me disseram que está doente. Leve para ela um bolinho e este potinho de manteiga." Chapeuzinho Vermelho partiu imediatamente para a casa da avó, que morava numa outra aldeia. Ao passar por um bosque, encontrou o compadre Lobo, que teve muita vontade de comê-la, mas não se atreveu por causa dos lenhadores que estavam na floresta. Ele lhe perguntou para onde ia. A pobre menina, que não sabia que era perigoso parar e dar ouvidos a um lobo, respondeu: "Vou visitar minha avó e levar para ela um bolinho com um potinho de manteiga que minha mãe está mandando." "Sua avó mora muito longe?" perguntou o lobo. "Ah, mora sim", respondeu Chapeuzinho Vermelho. "Bem longe, na primeira casa da aldeia." "Ótimo", disse o lobo. "Vou visitá-la também. Vou por este caminho aqui e você vai por aquele caminho ali. E vamos ver quem chega primeiro." O lobo pôs-se a correr o mais que podia pelo caminho mais curto, e a menina seguiu pelo caminho mais longo, entretendo-se em catar castanhas, correr atrás das borboletas e fazer buquês com as flores que encontrava. O lobo não demorou muito para chegar à casa da avó. Bateu. Toque, toque, toque. "Quem está aí?" "É sua neta, Chapeuzinho Vermelho", disse o lobo, disfarçando a voz. "Estou trazendo um bolinho e um potinho de manteiga que minha mãe mandou." A boa avó, que estava de cama por andar adoentada, gritou: "Puxe a lingueta e o ferrolho se abrirá." O lobo puxou a lingueta e a porta se abriu. Jogou-se sobre a boa mulher e a devorou num piscar de olhos, pois fazia 3 dias que não comia. Depois fechou a porta e foi se deitar na cama da avó, à espera de Chapeuzinho Vermelho, que pouco tempo depois bateu à porta. Toque, toque, toque. "Quem está aí?" Ouvindo a voz grossa do lobo, Chapeuzinho Vermelho primeiro teve medo, mas, pensando que a avó estava gripada, respondeu:
é sua neta, Chapeuzinho Vermelho. Estou trazendo um bolinho e um potinho de manteiga que minha mãe mandou. O lobo gritou de volta, adoçando um pouco a voz. Puxe a lingueta e o ferrolho se abrirá. Chapeuzinho Vermelho puxou a lingueta e a porta se abriu. O lobo, vendo-a entrar, disse-lhe, escondendo-se na cama debaixo das cobertas: Ponha o bolo e o potinho de manteiga em cima da arca e venha se deitar comigo. Chapeuzinho Vermelho tirou a roupa e foi se enfiar na cama, onde ficou muito espantada ao ver a figura da avó. Disse a ela: Minha avó, que braços grandes você tem! É para abraçar você melhor, minha neta. Minha avó, que pernas grandes você tem! É para correr melhor, minha neta. Minha avó, que orelhas grandes você tem! É para escutar melhor, minha filha. Minha avó, que olhos grandes você tem! É para enxergar você melhor, minha filha. Minha avó, que dentes grandes você tem! É para comer você. E dizendo estas palavras, o lobo malvado se jogou em cima de Chapeuzinho Vermelho e a comeu. Lucas Narrações apresenta Cinderela. Era uma vez um fidalgo que se casou em segundas núpcias com a mulher mais soberba e mais orgulhosa que já se viu. Ela tinha 2 filhas de temperamento igual ao seu, sem tirar nem pôr. O marido, por seu lado, tinha uma filha que era a doçura em pessoa e de uma bondade sem par. Nisso, saíra a mãe, que tinha sido a melhor criatura do mundo. Assim que o casamento foi celebrado, a madrasta começou a mostrar seu mau gênio. Não tolerava as boas qualidades da enteada, que faziam suas filhas parecerem ainda mais detestáveis. Encarregava dos serviços mais grosseiros da casa. Era a menina que levava as vasilhas e esfregava as escadas, que limpava o quarto da senhora e os da senhorita e suas filhas. Quanto a ela, dormia no sótão, numa mísera enxerga de palha, enquanto as irmãs ocupavam quartos atapetados, com camas da última moda e espelhos onde podiam se ver da cabeça aos pés. A pobre menina suportava tudo com paciência. Não ousava se queixar ao pai, que a teria repreendido, porque era sua mulher quem dava as ordens na casa. Depois que terminava seu trabalho, Cinderela se metia num canto junto à lareira e se sentava no meio das cinzas. Por isso, todos passaram a chamá-la Gata Borralheira. Mas a caçula das irmãs, que não era tão estúpida quanto a mais velha, começou a chamá-la Cinderela. No entanto, apesar das roupas suntuosas que as filhas da madrasta usavam, Cinderela, com seus trapinhos, parecia 1000 vezes mais bonita que elas. Ora, um dia o filho do rei deu um baile e convidou todos os figurões do reino. Nossas 2 senhoritas estavam entre os convidados, pois desfrutavam de certo prestígio. Elas ficaram entusiasmadas e ocupadíssimas escolhendo as roupas e os penteados que lhes cairiam melhor. Mais um sofrimento para Cinderela, pois era ela que tinha de passar a roupa branca das irmãs e engomar seus babados. O dia inteiro as 2 só falavam do que iriam vestir.
Acho que vou usar meu vestido de veludo vermelho com minha renda inglesa, disse a mais velha. Só tenho minha saia de todo dia para vestir, mas em compensação vou usar meu mantô com flores douradas e meu broche de diamantes, que não é de se jogar fora. Mandaram chamar o melhor cabeleireiro das redondezas para levantar-lhes os cabelos em 2 torres de caracóis, e mandaram comprar moscas do melhor fabricante. Chamaram Cinderela para pedir sua opinião, pois sabiam que tinha bom gosto. Cinderela deu os melhores conselhos possíveis e até se ofereceu para penteá-las. Elas aceitaram na hora. Enquanto eram penteadas, lhes perguntavam: Cinderela, você gostaria de ir ao baile? Pobre de mim, as senhoritas estão zombando. Isso não é coisa que convenha. Tem razão, todo mundo riria um bocado se visse uma gata borralheira indo ao baile. Qualquer outra pessoa teria estragado seus penteados, mas Cinderela era boa e penteou-as com perfeição. As irmãs ficaram quase 2 dias sem comer, tal era seu alvoroço. Arrebentaram mais de 1 dúzia de corpetes de tanto apertá-los para afinar a cintura, e passavam o dia inteiro na frente do espelho. Enfim, o grande dia chegou. Elas partiram, e Cinderela seguiu-as com os olhos até onde pôde. Quando sumiram de vista, começou a chorar. Sua madrinha, que a viu em prantos, lhe perguntou o que tinha. Eu gostaria tanto de... Cinderela soluçava tanto que não conseguia terminar a frase. A madrinha, que era fada, disse a ela: Você gostaria muito de ir ao baile, não é? Ai de mim, como gostaria, Cinderela disse, suspirando fundo. Pois bem, se prometer ser uma boa menina, eu a farei ir ao baile. A fada madrinha foi com Cinderela até o quarto dela e lhe disse: Desça ao jardim e traga-me uma abóbora. Cinderela colheu a abóbora mais bonita que pôde encontrar e a levou para a madrinha. Não tinha a menor ideia de como aquela abóbora poderia fazê-la ir ao baile. A madrinha escavou a abóbora até sobrar só a casca. Depois bateu nela com sua varinha e no mesmo instante a abóbora foi transformada numa bela carruagem toda dourada. Em seguida foi espiar a armadilha para camundongos, onde encontrou 6 camundongos ainda vivos. Disse a Cinderela que levantasse um pouquinho a portinhola da armadilha. Em cada camundongo que saía dava um toque com sua varinha, e ele era instantaneamente transformado num belo cavalo. Formaram-se assim 3 belas parelhas de cavalos de um bonito cinza camundongo rajado. E vendo a madrinha confusa, sem saber do que faria a um cocheiro, Cinderela falou: Vou ver se acho um rato na ratoeira. Podemos transformá-lo em cocheiro. Boa ideia, disse a madrinha. Vá ver. Cinderela então trouxe a ratoeira, onde havia 3 ratos graúdos. A fada escolheu um dos 3, por causa dos seus bastos bigodes, e tocando-o, transformou-o num corpulento cocheiro, bigodudo como nunca se viu. Em seguida ordenou a Cinderela: Vá ao jardim e encontrará 6 lagartos atrás do regador. Traga-os para mim. Assim que ela os trouxe, a madrinha os transformou em 6 lacaios, que num segundo subiram atrás da carruagem com suas librés, e ficaram ali empoleirados, como se nunca tivessem feito outra coisa na vida. A fada se dirigiu então a Cinderela. Pronto, já tem como ir ao baile. Não está contente? Estou, mas será que vou assim, tão maltrapilha?
Bastou que a madrinha a tocasse com sua varinha, e no mesmo instante suas roupas foram transformadas em trajes de brocado de ouro e prata incrustados de pedrarias. Depois, ela lhe deu um par de sapatinhos de vidro, os mais lindos do mundo. Deslumbrante, Cinderela montou na carruagem, mas sua madrinha lhe recomendou, acima de tudo, que não passasse da meia-noite, advertindo-a de que, se continuasse no baile um instante a mais, sua carruagem viraria de novo abóbora, seus cavalos camundongos, seus lacaios lagartos, e ela estaria vestida de novo com as roupas esfarrapadas de antes. Cinderela prometeu à madrinha que não deixaria de sair do baile antes da meia-noite. Então partiu, não cabendo em si de alegria. O filho do rei, a quem fora visitar, que acabara de chegar, uma princesa que ninguém conhecia, correu para recebê-la, deu-lhe a mão quando ela desceu da carruagem e conduziu-a ao salão onde estavam os convidados. Fez-se então um grande silêncio. Todos pararam de dançar e os violinos emudeceram. Tal era a atenção com que contemplavam a grande beleza da desconhecida. Só se ouvia um murmúrio confuso. Ah, como é bela! O próprio rei, apesar de bem velhinho, não se cansava de fitá-la e de dizer bem baixinho para a rainha que fazia muito tempo que não via uma pessoa tão bonita e tão encantadora. Todas as damas puseram-se a examinar cuidadosamente seu penteado e suas roupas, para tratar de conseguir iguais já no dia seguinte, se é que existiam tecidos tão lindos e costureiras tão habilidosas. O filho do rei conduziu Cinderela ao lugar de honra e em seguida a convidou-a para dançar. Ela dançou com tanta graça que a admiraram ainda mais. Foi servida uma magnífica ceia, de que o príncipe não comeu. Tão ocupado estava em contemplar Cinderela. Ela então foi se sentar ao lado das irmãs, com quem foi gentilíssima, partilhando com elas as laranjas e os limões que o príncipe lhe dera, o que as deixou muito espantadas, pois não a reconheceram. Estavam assim conversando quando Cinderela ouviu soar um quarto para meia-noite. No mesmo instante fez uma grande reverência para os convidados e partiu chispando. Assim que chegou em casa, foi procurar a madrinha. Depois de lhe agradecer, disse que gostaria muito de ir de novo ao baile do dia seguinte, pois o filho do rei a convidara. Enquanto estava entretida em contar à madrinha tudo o que acontecera no baile, as duas irmãs bateram à porta. Cinderela foi abrir. Como demoraram a chegar, disse, bocejando, esfregando os olhos e se espreguiçando como se tivesse acabado de acordar. Na verdade, não sentira nem um pingo de sono desde que as deixara. Se você tivesse ido ao baile, disse-lhe uma das irmãs, não teria se entediado. Esteve lá uma bela princesa, a mais bela que se possa imaginar. Gentilíssima, nos deu laranjas e limões. Cinderela ficou radiante ao ouvir essas palavras. Perguntou o nome da princesa, mas as irmãs responderam que ninguém a conhecia e que até o príncipe estava pasmo. Ele daria qualquer coisa para saber quem era ela. Cinderela sorriu e lhes disse, então ela era mesmo bonita? Meu Deus, que sorte vocês tiveram! Ah, se eu pudesse vê-la também! Que pena! Senhorita Javotte, pode me emprestar aquele seu vestido amarelo que usa todo dia? Com certeza, respondeu a senhorita Javotte. Vou fazer isso já já.
emprestar meu vestido para uma gata borralheira asquerosa como esta, só se eu estivesse completamente louca. Cinderela já esperava essa recusa, que a deixou muito satisfeita. Teria ficado terrivelmente embaraçada se a irmã tivesse lhe emprestado o vestido. No dia seguinte, as duas irmãs foram ao baile, e Cinderela também, mas ainda mais magnificamente trajada que da primeira vez. O filho do rei ficou todo o tempo junto dela e não parou de lhe sussurrar palavras doces. A jovem estava se divertindo tanto que esqueceu o conselho de sua madrinha. Assim foi que escutou soar a primeira badalada da meia-noite, quando imaginava que ainda fossem 11 horas. Levantou-se e fugiu, célebre como uma corça. O príncipe a seguiu, mas não conseguiu alcançá-la. Ela deixou cair um dos seus sapatinhos de vidro, que o príncipe guardou com todo cuidado. Cinderela chegou em casa sem fôlego, sem carruagem, sem lacaios e com seus andrajos. Não lhe restara nada de todo o seu esplendor senão um pé dos sapatinhos, o par do que deixara cair. Perguntaram aos guardas da porta do palácio se não tinham visto uma princesa deixar o baile. Responderam: não tinham visto ninguém sair, a não ser uma mocinha muito mal vestida, que mais parecia uma camponesa que uma senhorita. Quando suas duas irmãs voltaram do baile, Cinderela perguntou-lhe se tinham se divertido novamente, e se a bela dama lá estivera. Responderam que sim, mas que fugira ao toque da 12ª badalada, e tão depressa que o deixara cair um de seus sapatinhos de vidro, o mais lindo do mundo. Contaram que o filho do rei o pegara, e que não fizera outra coisa senão contemplá-lo pelo resto do baile. Tinham certeza de que ele estava completamente apaixonado pela linda moça, a dona do sapatinho. Diziam a verdade porque, poucos dias depois, o filho do rei mandou anunciar ao som de trompas que se casaria com aquela cujo pé coubesse exatamente no sapatinho. Seus homens foram experimentá-lo nas princesas, depois nas duquesas, e na corte inteira, mas em vão. Levaram-no as duas irmãs, que não mediram esforços para enfiarem seus pés nele, mas sem sucesso. Cinderela, que as observava, reconheceu seu sapatinho e disse sorrindo: "Deixem-me ver se fica bom em mim." As irmãs começaram a rir e a caçoar dela. Mas o fidalgo, que fazia a prova do sapato, olhou atentamente para Cinderela e, achando-a belíssima, disse que o pedido era justo e que ele tinha ordens de experimentá-lo em todas as moças. Pediu a Cinderela que se sentasse, levou o sapato até seu pezinho e viu que cabia perfeitamente como um molde de cera. O espanto das duas irmãs foi grande, mas maior ainda quando Cinderela tirou do bolso o outro sapatinho e o calçou. Nesse instante chegou a madrinha, e tocando com sua varinha os trapos de Cinderela, transformou-os de novo nas mais magníficas de todas as roupas. As duas irmãs perceberam então que era ela a bela jovem que tinham visto no baile. Jogaram-se aos seus pés para lhe pedir perdão por todos os maus tratos que a tinham feito sofrer. Cinderela perdoou tudo e, abraçando-as, pediu que continuassem a lhe querer bem. Levaram Cinderela até o príncipe, suntuosamente vestida como estava. Ela lhe pareceu mais bela que nunca e poucos dias depois estavam casados. Cinderela, que era tão boa quanto bela, instalou as duas irmãs no palácio e as casou no mesmo dia com dois grandes senhores da corte.